Tudo bem, meus amigos? Muito boa tarde. Está no ar o Posse de Bola deste domingo, dia 27 de abril de 2025. Por coincidência, o episódio número 25 do programa. Você que nos acompanha no FM 101,3, no site guaíba.com.br, nos nossos aplicativos, e depois este programa estará disponibilizado no nosso Spotify, Guaíba Esporte. Você que também nos acompanha pelo Facebook /Rádio Guaíba Oficial, Twitter, Instagram, YouTube e o Spotify, @Guaíba Esporte, o Twitter e o Instagram, YouTube, Spotify, Guaíba Esporte, as formas aí de você nos acompanhar também nas redes sociais e demais mídias. Rogério Amaral, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo Salzano, a nossa audiência de guaibeiras e guaibeiros, sempre fiel à audiência aqui da Rádio Guaíba. O Posse de Bola tem a produção de Carlos Eduardo Torres, na mesa de áudio Cleiton Lopes, coordenação de Central Técnica Guilherme Silva, Central de Gravações o Cleiton Lopes, coordenação de esportes Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte é Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. E hoje no Posse de Bola nós estamos recebendo um convidado muito especial também, eu diria um dos atletas referência que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Hoje ele deixa o futebol porque abraça uma outra carreira e eu entendo que ele poderia continuar jogando ainda e tenho certeza também que, como teve sucesso no futebol, ele vai ter sucesso nessa nova etapa de vida, né? Ele fez muito sucesso como goleiro em diversos clubes e agora está na política como vereador em São Leopoldo. Estou falando do grande Marcelo Pitol. Grande Pitol, um dos goleiros, eu diria aqui, no Rio Grande do Sul, que serviram de exemplo até para aqueles jovens que queriam começar a carreira e que tiveram no Pitol um exemplo a ser seguido. Marcelo Pitol, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Guaíba, ao Posse de Bola, a casa é sua. Caramba, velho, todos esses elogios aí eu fico lisonjeado, feliz, né, de escutar de vocês aqui, é um prazerzaço estar aqui com vocês, né, cara, mais um momento especial pra gente conversar um pouco sobre tudo que vem acontecendo, né, tudo que está acontecendo também no nosso estado, enfim, e nessa parte do esporte também, que é algo que nos motiva, nos cativa, que onde eu vivenciei tantas coisas boas e sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu. Muitas coisas poderíamos ter mudado no meio do caminho, né? Mas enfim, isso aí é só a experiência, o tempo, e eu fico feliz com as tuas palavras. Obrigado mesmo, é um prazerzaço, obrigado por ter me convidado a participar do programa de vocês aqui, né, cara? Uma referência, né? E vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre tudo um pouco aí, que tem bastante coisa, né, tia? Sobre a tua história, né? Vamos passar na tua história. Tu nasceste onde? Tu é natural de onde? Eu sou de São Leopoldo mesmo, né? Nascido, criado desde pequeno, depois a gente acabou saindo dali de São Leopoldo, né? Sendo contratado ali pelo Grêmio com 13 anos, ali fui convocado ali do Aimoré pro Grêmio, enfim, onde eu fui vendido ali por uns materiais esportivos. Naquela época era materiais esportivos, né? Era dinheiro. Como é que foi isso? Cara, na verdade, ali no Aimoré, eu tava na escolinha do Aimoré, né? Onde eu tenho um carinho muito grande, a gente tenta sempre... 13 também... anos. 13 anos, daí eu fui, o Quila acabou vendo a gente jogando aquelas copas que tinha estadual aqui, eu acho que era uma Copa Melita, se não me engano, para não errar o nome, onde eles me viram jogando, e tanto que eu desci de uma categoria, eu tava numa categoria, eu sou 82, desci para 83, que é uma categoria mais nova, porque eu era reserva na minha categoria, daí fui numa categoria inferior, né, para jogar, e acabou que me destaquei naquela competição, e o Grêmio foi lá pela minha estatura, enfim, eu sempre fui um cara que gostava muito de treinar. Me contrataram lá, onde começou minha carreira ali no Grêmio, ali onde eu morei em todas as concentrações no Estádio Olímpico. Ali e não entrou dinheiro nessa negociação? Entrou pro clube. Entrou, não foi dinheiro, foi materiais esportivos, bolas, coletes, fardamento para Aimoré, toda aquela estrutura que os clubes precisavam. Era R$5.000 naquela época.
Imagina, isso foi em 1900 e... Caramba, velho, faz tanto tempo. Qual que ano que foi aquilo lá, cara? Eu acho que é final de... porque... No 1998, 99, por aí, porque eu saí do Grêmio no início de 2004. Pois é. Não, tu tinha 13 anos, tu é 8... Eu sou 82. 82. Tu é do mesmo ano do meu filho, do mais velho, do Ramiro. 82. E tava com 3, era 95. 95, isso. 95, naquela época o Grêmio ganhava de todo mundo, que tinha um baita time ali que a gente acompanhava e ficava na... Eu ficava de gandula todos os jogos lá no Estádio Olímpico para aprender com o nosso grande ídolo, né? Um cara que eu tenho sempre foi uma referência, que é o Darley, né, cara? Que foi campeão da Libertadores naquele ano de 95. Ficávamos atrás no banco de reserva ali, pedindo luva, incomodando ele, enfim, um cara que eu tenho uma admiração, é meu amigo até hoje, né, cara? Enfim, até na parte política também, né? Hoje estamos do mesmo lado aí. E eu digo assim, cara, são tantas coisas que aconteceram desde aquela época, daí moramos ali nas concentrações com o Ronaldo, com o Ronaldinho, com o Polga, na caverna, com o Tinga, desde do infantil ao profissional lá, né? Como é que chamava a caverna? Tinha vários nomes, né? Depende, caverna, daí tinha diziam que tinha assombração, nós vinha do colégio muitas vezes, do Monteiro Lobato, daquela coisa. Nossa senhora, era tanta história ali que você pulava muro pra dar umas fugidinhas de vez em quando pra ir pra... gurizada era fogo na bota, né? Mas sabe que nessa tua fala, Pitol, me dá aí a sensação de que tu sente saudade daquele tempo, de que foi uma época muito bacana na tua vida. Certeza. De fato, procede o que eu tô também observando? Cara, mas com toda certeza, né, tia? Tu imagina assim, menino... Cara, eu sou de uma família, sempre foi batalhadora, meus pais sempre trabalharam em calçado, em aquelas empresas de Novo Hamburgo ali ao redor, sempre batalhando sempre com muita dificuldade. Muitas vezes eu não tinha luva, meu pai, eles não conseguiam me manter, tanto que eu não lembro. Mas isso é normal para essa gurizada. E daí tu chega num grande clube, com toda aquela dificuldade, era costurando o joelho da calça, era botando aqueles couro, era usando muitas vezes, enfim... Que isso também não é desculpa pra gente, né, cara? Isso aí até nos fortalece. Daí tu chega no Grêmio lá, daí tu vai lá e começa a conhecer toda essa galera, tu começa a conviver com grandes ídolos que tu vê na televisão, daí tu começa a ter a perspectiva de crescimento profissional, né, cara? Como qualquer outra área, que nem vocês hoje são grandes repórteres, são referências, né? Daí tu começa a ver lá o Darley, ver lá o Zinho, ver lá o Mauro Galvão. Joguei com o Mauro Galvão, né, cara? Tu imagina, pra mim, um dos maiores zagueiros da história do futebol, né, cara? Aí, todos esses caras, assim, referência, daí tu tá trabalhando lá com aqueles caras, tu vai lá, vai de gandula, daí tu tem a perspectiva de, muitas vezes, quando tá no juvenil, nos juniores, se treinar com aqueles caras, que tinha aquela época, tinha muito aquilo lá, lembra que tinha os coletivos, né, que a gente fazia com os profissionais. Aí tu vê daqui a pouco o Ronaldo, o Eduardo Costa, aqueles caras tudo indo pra seleção, né? E daqui a pouco tu com aquela expectativa de ir também, e tu melhorando todos os dias, daí tu ia voltar, tu já era tratado no teu bairro de uma outra forma, porque tava no Grêmio, né, cara? É um dos maiores clubes do... Então, cara, são coisas assim que eu acho e sempre querendo evoluir, né? Eu tive isso muito comigo, então... Esse crescimento a gente conseguiu, é lógico que tem muitas coisas que eu mudaria na minha carreira ali, principalmente mais logo no momento que eu saí ali, que eu sempre fui um cara muito temperamental, muito sanguíneo, né? E a gente muitas vezes não tinha ninguém da minha família era do esporte, era do futebol, sabe, para me direcionar muitas vezes. Isso foi enfim, que hoje eu vejo que essa gurizada até tem demais isso, que muitas vezes atrapalha, né? Que hoje o futebol realmente mudou, eu tive que aprender. O goleiro podia pegar a bola com a mão, né, logo que eu comecei. Depois o goleiro teve... Eu parei de jogar no final do ano passado, depois das enchentes ali. O goleiro tem que saber jogar com os pés hoje muito bem, então a mudança é muito grande. Na tua geração, quem era? Tu falaste dos craques do Grêmio, que tu convivesse, mas da tua geração? Dos goleiros? Tanto dos goleiros quanto dos jogadores de linha. Os goleiros daquela época tinham o Darley, que era referência, né? Tinha o Silvio, tinha o Murilo, tinha... Mas isso já profissional. No profissional. Daí depois, na minha base, a geração minha ali tinha... Daí comigo era o Andrei, o Galato, o Fernando Praz, o Eduardo Martini, quem mais aqui que eu posso daquela época ali, pra mim não esquecer os guris, o Fernando Miguel, que tava aí abaixo depois, que hoje ainda joga... O Marcelo Groy estava um pouco abaixo, o Marcelo Groy pedia luva para mim, cara, depois que eu estava no profissional, ele, o Cássio, cara, só pra gente ter ideia. Então a geração do Grêmio, cara, era uma geração de goleiros aí que muitos estão jogando ainda alto nível, né, tchê?
Então o Grêmio sempre foi um grande formador de bons goleiros, né? Isso aí era uma escola, como o Inter também tinha bons goleiros, né? E a tua saída do Grêmio? Cara, aquela Tu época... chegaste a se profissionalizar no Grêmio? Sim, eu joguei alguns jogos no Grêmio, fiquei dois anos ali no profissional junto com... Participei de 2 Libertadores, daquela época toda ali no banco do próprio Derlei, dividindo o banco com o Martini, enfim. Né? Fui cogitado muitas vezes a jogar, depois de uma época que o Derlei teve meio mal ali, enfim, né? Que faz parte isso, né, tia? E depois, logo que ele saiu também, eles trouxeram o Tavarelli, que daí foi um grande... Como é que eu vou te falar, cara? Foi um grande... É um erro, mas pela inexperiência, né, tia? Eu tava com um contrato em mãos já com o falecido Verardi ali, com o pessoal todo que estava na direção, de 3 anos a mais. Depois estava acabando meu contrato, logo que o Derlei saiu, lembra ali, nós contrataram o Tavarelli. E eu com aquele contrato em mãos para renovar, era um bom salário muito bom, né? Enfim, não preciso falar valores, e com a perspectiva de dobrar sendo titular do Grêmio. E o pessoal me cogitava naquela época da própria imprensa, né? E trouxeram o Tavarelli, enfim, eu do nada deu um estralo, daí tinha uns empresários que eu não vou citar aqui, que são... Por isso que eu digo que muitas vezes atrapalham os atletas, ainda mais atletas que não têm aquela estrutura por trás, que me leva para o Atlético Paranaense, que me leva não sei para onde, sai do Grêmio, aquela coisa toda. E, cara, o que aconteceu? Trouxeram o Tavarelli e eu peguei todas as minhas coisas, cara, e no meio da pré-temporada em Gramado, botei dentro de um táxi, daí era o Gilberto, o Valdo, lembra o Valdo? Sim. Lembro. Valdo, Gilberto, Christian, Pitbull, foram até assim, tu tá maluco, cara, o que tu tá fazendo? Tá saindo da concentração? Não, vou embora, os caras estão trazendo o Tavarelli, sendo que o Tavarelli era um grande goleiro da seleção paraguaia lá, né, tchê? Era um cara que era uma referência, não foi bem no Grêmio, mas sempre foi um grande goleiro. Eu deveria tá feliz com aquilo, cara, eu vou aprender com isso tudo, né, tchê? Eu vou crescer profissionalmente. Sim, mas aí fizeram a tua cabeça. E eu, cara, peguei minhas coisas no meio da pré-temporada, briguei com o presidente daquela época, não, vou embora, vocês estão de sacanagem, eu deveria jogar, aquela coisa de jovem, né? Presidente Flávio Albino na época, isso? O presidente era o Saul era o de futebol. Futebol, né? E o presidente era o... Presidente Flávio Albino. Era isso aí, né? Porque o vice de futebol era o Saul Berchevski. Isso. De fato. Sei que, enfim... E, cara, aconteceu tudo aquilo, eu saí, daí que eu fui lá pro 15, daí nada daquilo que me falaram aconteceu. Daí fui lá com o Mano Menezes pro 15, lá a gente foi às finais da Copa do Brasil, daí depois fui pro Juventude, daí fiquei rodando aí, né? Mas eu digo, um grande erro que aconteceu na minha vida, eu digo assim, cara, porque eu tinha um contrato de 3 anos ali a mais no Grêmio, ganhando um baita de um salário, bem, ia crescer profissionalmente, mesmo com o próprio Tavarelli chegando ali, eu ia aprender com ele, porque ele era um grande goleiro, por mais que ele falhou muito e não se deu bem no Grêmio. Eu ia aprender, poderia ter jogado logo na sequência, tanto que depois nenhum goleiro parava no Grêmio, não sei se vocês lembram dessa... Lembro. Né, veio, acho que o Eduardo, veio o Fábio... Não, em 2004... Veio o Márcio, né? Daí depois veio o Galato, veio vários goleiros ali que jogou, né? É que depois, em 2005, o Galato, depois ele acaba assumindo a posição, mas em 2006 mesmo, já tinha o Marcelo Groy também, já pegando mais experiência. Isso, o Marcelo Groy é campeão gaúcho dentro do Beira-Rio contra o Internacional, mas antes de fato, você tem razão, o Grêmio teve ali uma dificuldade de achar alguém para ser um substituto do Derlei, que acabou saindo antes. É isso aí. E daí teve cara, foi uma situação muito ruim na minha vida, assim, que eu digo assim que o Grêmio é o clube do meu coração, é o clube que eu vivi ali, cara, não tem como tu não amar, né, cara, imagina, eu morei 8 anos dentro do Estádio Olímpico. 8 anos tu morar dentro de um local assim que ali é um marco, né, cara, para qualquer gremista que tu fale assim, meu Deus, o Estádio Olímpico é algo assim, é como se fosse um santuário, né? Então... Mas mesmo que tu não tivesse permanecido no Grêmio, né, e tivesse jogos, disputasse Libertadores, como tu dissesse, tu fosse para o 15 naquele momento, que foi o maior momento desse clube, que nem é mais profissional, né? Fechou, é verdade. A gente tinha um Perdigão, Patrício, Dauri, Edmilson, depois jogou no Grêmio, no Inter. Cara, tinha muitos jogadores ali, né, que passaram no 15. O Mano Menezes era o nosso treinador. Então a gente fez uma baita competição, tirou grandes clubes na Copa do Brasil, chegamos nas semifinais, né? O clube que nos tirou, que foi o Santo André, naquele momento ganhou do Flamengo na final. Na semifinal nós perdemos para eles aqui no Estádio Olímpico, até foi. E teve tantos problemas aquele... Pois então, cara, né? aquilo lá foi...
É verdade isso, que a direção não quis discutir nenhum prêmio extra, um negócio, e aí... Cara, tudo aquilo lá, eu vou te dizer assim, até me entristece porque eu acho que foi mal administrado perante o pessoal do clube naquele momento, Sim. sabe, cara? Porque o clube tava ganhando muito dinheiro, né? Porque cada fase que tu passa na Copa do Brasil, né? Ganha muito dinheiro. E isso daí saiu na imprensa, lá, enfim, que nós íamos ganhar um carro cada um para passar para a final contra o Flamengo, aquela coisa toda. E nada daquilo era verdade. Que nós tínhamos um carro para dividir entre todos os atletas. Sabe, não era um carro para cada atleta para passar para a final. E o clube tava ganhando muito dinheiro. O clube poderia dar um carro para tranquilo. Enfim, não tô julgando, mas poderia ter sido feito de uma forma diferente. E no dia do jogo, de manhã cedo, os goleiros acordaram. Era o Marcelo Moreto, meu reserva até, não sei se vocês se recordam, ele depois jogou no Benfica lá. Logo depois ele foi pro Benfica, enfim. Nós fomos lá pro Estádio Olímpico fazer um treino, porque o jogo era à noite, era 9h30. A gente foi lá, fez um treininho, enfim, e quando nós voltamos, tava todo o time, tinha brigado com a direção, tinham tido uma reunião lá, e que não queriam mais jogar, que, pô, os caras estavam de sacanagem, nós iam largar na imprensa, e, cara, uma discussão na hora do almoço, assim, aquilo, no dia do jogo, cara. Sendo que o 15 havia vencido o primeiro jogo no Pacaembu do Santo André, né? Eu lembro que o Santo André, eles ganharam, eles tiraram grandes clubes, tiraram o Palmeiras, aquela vez do Marcos, tiraram outros clubes, enfim. Cara, eles faziam muitos gols, não sei se tu lembra que eles eram o ataque, eu acho, mais positivo do Brasil naquele momento. Tinha o Sandro Gaúcho, centroavante, se destacando. Isso. E, cara, a gente ganhou de 4-3 lá no Pacaembu, foi até o jogo, voltamos pra cá. Cara, enfim, daí fomos pro jogo ali, daí foi conversada, aquela coisa toda. Cara, aquele dia nada aconteceu pra nós. Eu vi, assim, os jogadores, nós erramos gols, assim, que se vocês pegar os lances, embaixo do gol nós perdemos de 3-1 o jogo. Se nós tivéssemos feito 3-2, nós podíamos passar, porque nós tínhamos 4-3 lá, entendeu? Era o time, tinha aquele gol qualificado, E, cara, nada aconteceu, cara. Nós erramos muitos gols. Os caras foram lá, eles tiveram poucas chances de gol e fizeram os gols. E nós, naquele jogo, as coisas não aconteciam. Não... Cara, tanto que eu cheguei dentro do vestiário, eu toquei a garrafa contra a cabeça do presidente, assim, vocês estão tomando no zóio de você. Olha que cara, nós tínhamos a faca e queijo na mão pra gente. Cara, o pessoal chorando de decepção de tudo, porque nosso time era bom, cara. Cara, nós tínhamos um time bom no 15, assim, eu digo assim, por isso que eu digo, aquela questão sanguínea, a gente deixou de estar na final com o Flamengo, que tirou daí o Santo André passou para a final e ganhou do Flamengo lá no Maracanã. Foi campeão da Copa do Brasil. Então nós perdemos para o time campeão, enfim. Mas nós tínhamos a condição, nós jogamos de igual para igual com o Santo André, os 2 jogos, e ganhamos lá e podia ter ganho aqui. Mas sabe que eu tenho uma situação nessa campanha do 15 na Copa do Brasil que eu lamento. Só que é um regulamento da CBF. Isso acontece até hoje. De vocês não poderem jogar no Sadi Schmidt a semifinal contra o Santo André. Eu sei que a capacidade era muito pequena, não tinha como, mas também ir para o Estádio Olímpico tira também um pouco do fator local, por mais que tenha tido uma renda grande. Mas o Santo André também não jogou no estádio. Não jogou no deles, jogou no Pacaembu lá também. Foi no Pacaembu. Ali faltou, eu diria, além de sensibilidade, também conhecimento e experiência para a direção do 15 naquele momento. Não estavam acostumados com essa situação, né? E aí, é claro que a discussão sendo no dia do jogo, o jogador não entra com a cabeça tranquila. Não, mudou muita coisa aquele dia ali, tanto que, cara, e as coisas, aquela coisa, sabe, as coisas não aconteceram por muitos fatores daquele dia, assim, do que vinha acontecendo, porque, cara, nós estávamos muito fechados, o grupo muito, sabe, era muita união, era uma coisa boa de ir até lá, sabe, a gente tinha uma parceria. Aí, imagina, o Perdigão sempre foi o Perdigão, né, do jeito que vocês conhecem, ele era assim, jogando, era o Dauri, gente boa, era o Patrício, que é gente boa, toda a gente, nós temos grupo até hoje, todos eles, com o Mano Menezes, todo mundo, nós falamos de vez em quando, até queremos fazer uma confraternização agora. E agora que o Mano foi lá pro Grêmio também, a gente, vamos lá, né, professor? Agora vamos cobrar o homem lá, né? Mas eu digo assim, cara, são momentos especiais que a gente vive, como vivi em outros clubes também, né? E quais foram os... É isso que eu ia te perguntar. Além desse momento especialíssimo lá no 15, quais os outros momentos que tu destaca na tua carreira? Cara, eu sou um cara muito grato, assim, eu sei que poderia ter tido uma carreira, de repente, eu me considero um jogador vitorioso. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu agradeço muito a Deus, porque eu consegui ter uma boa vida, sabe? Eu tenho, assim, consegui ter minhas coisas, consegui conquistar financeiramente meus objetivos também, enfim, mas poderia ter sido diferente.
Eu gostaria de ter jogado na seleção brasileira, gostaria de ter tido um êxito maior na Europa. Muitas vezes eu não quis sair para fora do país porque ia ganhar muito pouco. A diferença salarial seria... Eu ganhei muitas vezes um salário razoavelmente bom, sabe? E eu me arrependo disso. Muitas vezes não ter feito que nem o Marcelo Moreto, que eu citei agora aqui. Sim. Ele estava na minha reserva, foi para Portugal, depois estava jogando no Benfica, enfim, entendeu? São coisas assim que a gente tem que dar esses pulos também. Mas aqui no Brasil, cara, eu joguei em clubes, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho um carinho muito grande pelo o Chavante, que é o nosso Brasil de Pelotas ali, cara, que é um clube que tem, pra mim hoje, com todo respeito daí ao Caxias, onde eu joguei também, que, cara, é outro clube que eu me considero um ídolo desses dois clubes, por exemplo, porque eu vou na cidade, os caras, a gente conquistou alguns objetivos muito importantes para o clube. A gente sabe que o patamar é diferente de Grêmio e Inter. Não vamos ser hipócrita, né, cara? São clubes tradicionais do nosso interior, do nosso futebol. E foi dois clubes que marcaram na minha vida mesmo, pessoal, que foi o Chavante e foi o Grená, que é o Caxias, né, cara? E a gente teve muitos momentos, vitórias, alguns títulos dentro da viabilidade do clube, né? Que, enfim, conseguimos conquistar algumas coisas, muitas vitórias importantes, muitas alegrias aqui. Se começar a contar cada situação que tem no clube, são trocentas mais do que a do 15, por exemplo, né? Tu falasse aí em 2 digas, Salzano. Não, lembrando que o Poste Bola tem o oferecimento de Banri Compras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite! E limite turbinado no cartão Banri Compras Empresas para quem tem conta empresarial Banrisul. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Estamos recebendo Marcelo Pitol aqui no Posse de Bola, Rogério Amaral. E citasse os dois clubes, né? O Brasil de Pelotas e o Caxias do Sul. Tu tem de memória quantos clubes tu jogasse? Tem, joguei em 20 clubes. Em Caxias eu joguei no Juventude, joguei a Série A do Brasileiro pelo Juventude, só que não existe, tanto que hoje o Juventude me odeia. Não, a verdade é essa, tu vai em Caxias, a torcida porque eu tive, cara, eu acho que eu joguei uns 8 clássicos Caju. Sim. Cara, eu acho que eu ganhei praticamente todos. Eu tive, eu acho que, sabe, daí tem aquelas comemorações, coisas que ficaram marcadas, a bandeira, que cravamos uma vez dentro do Jacone, daquela briga com o Wagner, enfim, a gente pegou uma época boa do Caxias ali. E eu tinha jogado anteriormente, em 2004, no Juventude, com o Thiago Silva, com o próprio Índio que estava no Inter. A minha defesa era Thiago Silva, Índio e Naldo. Sabe, lembra o Naldo que fazia... O goleiro era o Diego, né? O goleiro, o Diego tinha saído. O goleiro era o Martini, daí o Martini exatamente, e eu. A gente daí tu entendeu, cara? Eu fiquei lá aquele ano depois lá no Juventude, enfim, não teve... O Naldo que era zagueiro também. O zagueiro jogou na Alemanha. Ele fez dupla com o Thiago Silva, inclusive no RS. No também, RS, com o Carpegiani, isso aí. Isso mesmo. Isso aí daí. Eu lembro porque foi onde o meu filho estava jogando, o Ramiro, que tu conhecesse. Eu acho que vocês tiveram, inclusive... Uma época, o Ramiro não estava federado, mas estava jogando era no juvenil do Grêmio. Sim, isso aí. E aí depois, no júnior, é que ele caiu fora. E aí, exatamente isso. O Naldo fez a carreira também na Europa. Cara, né? 3 grandes zagueiros do nosso futebol. O Thiago Silva, um dos melhores zagueiros do mundo, da história do futebol. O Índio... o Índio, não se fala aqui no Inter, é um dos principais zagueiros também. O Naldo, uma referência na Alemanha, todos foram para a seleção, entendeu? E então, fora daqui, tá, pro exterior tu não foste, mas pelo Brasil tu andaste um pouco. Jogamos, joguei no Vila Nova, joguei no Icasa, 3 Série B. Vila Nova de Goiás. De Goiás, que hoje está o nosso Lacerda ali, que é de São Leopoldo, tá como treinador, lá tá fazendo um baita trabalho, foi campeão goiano depois de 19 anos ali, né? O Lacerda, treinador, que é um baita treinador, que esse cara, eu vou dizer aqui para vocês, eu que sou do meio do futebol, tem coisa que a gente entende um pouquinho. Esse cara é um dos grandes treinadores que nós temos no nosso futebol gaúcho, viu, cara? Tanto que foi para lá depois de 19 anos, não sei se vocês estão acompanhando o Vila lá, é uma torcida muito vibrante, é Vila e Goiás lá, né? Ele foi campeão goiano, tá fazendo a Série B lá agora pelo Vila, é um cara que tem uma baita, cara, eu vou te dizer assim, uma baita condição de se tornar um dos grandes treinadores como o Roger. O Roger eu conheci desde a época do Grêmio, o Roger ele sempre foi um cara que fazia educação física, procurando aperfeiçoar, um cara muito inteligente, tanto que para mim hoje é um dos grandes treinadores do nosso futebol, né? Tá mostrando isso, né? Não é porque é meu amigo, mas é um cara que eu vejo assim, como tem o próprio Lisca, como tem outros treinadores aí que eu vejo assim, são diferentes, né? Perfis, mas são grandes treinadores. E eu vejo o Lacerda com essa cara, eu vejo ele assim, ó,
Foi meu treinador que a gente foi campeão gaúcho, lembro, no primeiro turno em cima do Grêmio. Daí fomos pra final aqui depois da pandemia. No Caxias, no Caxias, né? A gente perdeu a final pro Grêmio aqui e, cara, o Grêmio pedindo pra acabar o jogo dentro da arena, nós ganhando 2-1, sabe, cara? O Renato, o pessoal era o time do Grêmio, tava indo pro Mundial da... Era isso, né? Não, em 2000... não, aquilo foi com o Brasil. Isso. Com o Brasil, pra te ver. Nós tínhamos chegado 2 anos consecutivos pra final. Nessa Eu cheguei decisão, com o Caxias e com o Brasil. O Grêmio vence 2-0 no Centenário. E depois tem a partida de volta na Arena. O Caxias ganha 2-1, acho que faltava um gol ali pra nós, isso aí. E daí eu lembro que dentro do campo, cara, a gente forçando ali o Grêmio dentro da arena lotada, o Renato pedindo pra acabar o jogo, era o Maicon, era o Jeromel, não, acabou. Tanto que eles perderam pra nós, eles quase não comemoraram. Eles falaram, título, cara, vocês foram fogo, hein, velho, que vocês fizeram aqui, hein. Mas tu fosse campeão fora daqui também. Não, a gente teve outros títulos assim, que daí foi cearense, que eu joguei lá no Icasa. Daí a gente foi campeão em Joinville, que eu joguei no Joinville, onde a minha filha nasceu, no clube lá, que é um clube também com uma estrutura parecida com o Brasil, com o Caxias. Bela cidade. Joinville é muito bom, né, cara? Eu vou dizer, é uma cidade que eu moraria, cara. Eu joguei em 20 clubes profissionais na minha carreira. 11 no Rio Grande do Sul e 9 fora do estado, cara. Aqui tu já falaste, Brasil e Caxias os que te marcaram mais, e fora do Rio Grande do Sul? Icasa, Joinville, foram clubes importantes na minha carreira, né? Cara, a gente teve outras passagens importantes também, sabe? Assim, joguei no São Bernardo, no Paulistão também, que foi muito bom, na época do Neymar lá até, que o Neymar, o Santos tinha aquele time de ouro lá, lembro. Sim. Cara, a gente teve outras passagens importantes, o próprio Vila Nova, o Tubiara, que eu joguei em 2 clubes lá, joguei em 3 clubes em São Paulo, mas que me marcou mesmo assim, eu vou te dizer, na minha carreira assim mesmo, foi aqui o Brasil, Caxias, e lógico, o Grêmio, porque tem a história toda, né? E daí tem outros clubes que a gente tem um carinho, que também participou de outras competições, mas que eu digo assim que tem esse aconchego mesmo no meu coração mesmo. Lógico que o Joinville, onde a minha filha nasceu, onde eu fiquei, eu acho, 2 anos e pouco lá, mas só que lá eu peguei aquela época lembra a ESL do Luxemburgo? Sim. Até o Carlos Germano foi eu fui o primeiro goleiro dele como treinador de goleiro quando ele parou de jogar. Ali, pra mim, sempre foi um cara especial, me ensinou muita situação lá no Joinville. Daí, né, eu estava muito bem naquela época, tanto estava para ser cogitado para ir para um time da Série A, né, depois do Joinville, lá na competição que nós estávamos fazendo. Acabou que eu tive uma lesão muito séria, quebrei a perna numa dividida lá, tive fratura tipo a do Anderson Silva, assim, a canela ficou estraçalada, enfim. E, enfim, daí seguimos também, né? Daí depois logo veio minha filha ali também, a gente seguiu a carreira em vários outros clubes aí. Sabe que sobre o Carlos Germano e nesse tema goleiros, quem era para ter sido contratado em 2002, quando veio o Klemer para o Internacional, era o Carlos Germano. Tinha uma negociação que estava muito bem encaminhada, teve um desacerto no final e depois o Klemer acaba sendo contratado e aí faz a sua história no Internacional, até você citando aí o Carlos Germano. O Carlos Germano foi aí, que pessoa, cara. Eu vou dizer assim, isso cara, que eu ia te falar, com todos o Carlos é muito lúcido, né? Eu tive com o Carlos Germano, acho que em 2 oportunidades só. Mas com todo mundo me fala muito bem dele. Como pessoa, como ser cara, humano. Gente boa demais, parceiro, assim, nós ia pescar lá, o Michel era o treinador, tanto que o Michel, quando ele chegou, pra ver como ele era gente boa, o Michel era o treinador de goleiro nosso. Sim. Eles iam mandar o Michel, que foi goleiro do Joinville muito tempo, não sei se você recorda dele. Mas o Michel não jogou no Juventude também, o Michel? Eu tenho a impressão o Michel é um alemão, não é o Michel Alves aquele. Não, esse é outro. Alves. O Michel Alves é da minha idade, mas o Michel era um outro cara que jogou lá ele morava lá num sítio lá, cara. E logo que o Carlos Germano chegou, os caras queriam mandar ele embora. Ele, não vem, cara, vai ser meu auxiliar. E ele comprou a briga, botou o cara, ficou de auxiliar dele depois toda a temporada. Cara, aquele ele ganhou, porque ele podia, assim, o cara tava lá de treinador de goleiro há muito tempo, já no clube, não vem. Foi goleiro, tem um cara da casa, cara, ele ficou assim, nós ficamos, era uma amizade, assim, eu digo assim, isso demonstra o caráter do cara também, porque o Michel era muito gente boa também, ele conversou com nós, né? O Michel não era aquele cara que ia querer derrubar o Carlos Germano, ao contrário, ele quis aprender com o Carlos Germano, como eu queria aprender com o cara, sabe, porque o Carlos Germano tava na Copa do Mundo, enfim, tava no problema lá do Ronaldo aquela vez lá, que teve aquele problema lá, tem toda a história, ele contava pra nós. O cara aprendia essas situações com ele, né, cara? Então... Problema do Ronaldo em 98. Aquele que deu o problema da Copa da França lá, enfim, né, tinha que...
Daí a gente aprendia muita coisa, né, cara, e convivia. Então, o futebol tem tantas coisas, e tanto que, cara, o Dida, quando veio pro Grêmio, o Marcelo Groy era o goleiro, não sei se você se recorda. Sim. Marcelo Groy é meu amigo ali de Campo Bom, enfim. Cara, a gente teve daí uma oportunidade, ele fez um jogo beneficente lá, daí a gente participou ali em Campo Bom. Daí ele, cara, eu vou sair do Grêmio, eu vou não sei o que não tá legal. Aquela coisa toda que é normal, aquela conversa nossa. E eu, cara, quem eu pra te aconselhar, porque eu não tô dizendo porque o Marcelo é um cara daí muito tranquilaço, assim, né? Diferente do meu perfil. Eu também sou um cara tranquilo, mas eu digo assim, de temperamento, sabe, de vibração, enfim, são perfis de pessoas, né, tchê? Não que um é melhor que o outro, não que... Sim, ele é um cara, é um cara evangélico, um cara mais de boa, assim, sabe, enfim. Sim, mas tu tinha o teu exemplo, que tu podia dizer pra ele, não faz. E foi o que aconteceu, Marcelo, fica no Grêmio, cara. Cara, o Dida é um dos melhores goleiros do mundo, cara. Cara, tu vai aprender com esse cara. Não vou jogar, não sei o que. Cara, e depois ele ficou lá, eu tenho certeza disso, que ele aprendeu muito com o Dida, e hoje o Marcelo Groy é um dos maiores goleiros do Grêmio. Aliás, o Marcelo ficou, foram para 3 goleiros que foram contratados, né? Foi o Dida, quem mais que veio? Que eu me lembre, o Marcelo foi reserva até ele pegar a posição de titular. Ele teve 3 goleiros que foram contratados. Mas aí nós estamos falando de 2013. Eu sei que o Dida... Eu não me lembro desse outro goleiro. Do ano que chegou o Dida mas ali. O Dida, ele joga a maior parte do tempo como titular em 2013 no Grêmio. Em 2014 ele vai pro Inter. E o Marcelo Groy, aí sim que ele assume de vez a titularidade e não sai mais. Foi antes do Dida. Bom, mas não vem ao caso. Eu vou entrar nessa aí de... personalidade do Pitol e tal. Eu canso de brincar com ele e chamo o maluco do bem. Tá? Mas em seguidinha, Banrisul, né, que é o nosso patrocinador aqui no Posse de Bola. Posse de Bola, oferecimento Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. Limite turbinado no cartão Banri Compras Empresas. Para quem tem conta empresarial, Banrisul. É bom para quem usa, melhor para quem recebe. E aí, essa tua personalidade forte, não é? E às vezes estourado. É verdade. Já aconteceu, que nem eu falei, no início da minha carreira poderia ter sido diferente no Grêmio. Sim. Teve outros momentos também que a gente... Enfim, são situações de cada ser humano, né? Cada pessoa tem um jeito de ser, a gente com certeza com o tempo vai evoluindo como... todo dia eu evoluo como ser humano e como pessoa, né? O meu jeito de ser, eu sou um cara mais explosivo, mais temperamental, mais de fazer acontecer, de ir pra frente, vamos lá, sabe? Tanto isso tem um lado, o ônus e tem o bônus. Sim. Né? Enfim, mas eu tenho algumas coisas, eu venho mudando, venho evoluindo nisso aí, até porque tem coisas que... Mas tem situações que eu acho que são positivas, sabe? Pro futebol hoje em dia, eu vejo que o nosso futebol hoje, por exemplo, o nosso futebol, a nossa seleção, cara, tá uma porcaria na seleção. Por quê, cara? Essa gurizada... Cara, hoje em dia não se tem cobrança dentro do vestiário. Hoje em dia essa gurizada não querem treinar de verdade depois de um treino. Hoje em dia é botar o calção no meio da coxa, é coisinha, não ficam lá depois. Eu peguei grandes exemplos lá, que era o Christian, acabava o treino, ô Juvenil, vem cá, vai ficar no gol lá, vai ficar recebendo, eu vou cabecear 20 bolas depois do treino, vai lá, pegava lá o Rodrigo Fábio, eu quero chutar de longe porque eu faço gol de longe, pegar o Caio Ribeiro fazendo isso, pegar o Anderson Lima batendo falta, tô dando a idade na época do Grêmio, coisa boa, pegar o Zinho batendo falta, enfim, eles ficavam depois do treino treinando aquilo que eles iam fazer no campo, e isso eu sempre fiz isso é uma coisa que eu vejo do meu lado positivo muito, eu sempre tive isso comigo, por isso que eu joguei até agora faz meio ano que eu parei de jogar ali, logo depois que até foi no Aimoré, o último clube que eu joguei a segundona e daí me elegi a vereadora ali em São Leopoldo, né? E hoje não tem muito isso. Hoje o pessoal treina ali, tu tá cansadinho, a perninha, não vai lá concluir, bater falta. Por que eu tava escutando o Zico falando
O Zico, quando começou a carreira, não era um grande batedor de falta. Ele fazia uns gols, batia bem na bola. Só que ele se tornou depois, isso é ele falando, eu escutando uma reportagem dele. Porque quando ele começou a jogar profissional, tinha um goleiro lá que ele citou o nome, vem cá bater em mim, que eu preciso que tu bata em mim, porque eu preciso treinar chute de longa distância, falta, enfim. E ele começou. Ele evoluiu tanto e se tornou o Zico. Quem é o Zico? Não. E o Zico que foi um craque, foi um grande meio-campista da história do futebol brasileiro e mundial. Mas na tua posição em si, nós temos um grande exemplo, Rogério Ceni. O Muricy Ramalho, eu já vi muitas e muitas entrevistas em podcasts aí pelo Brasil inteiro, e também na Rádio Guaíba ele já disse isso aqui também, de que o Rogério Ceni, ele era o único jogador no São Paulo, porque também o Rogério falava que por muitos atletas que ele viu lá, eles não gostavam de ficar depois do treino, já pegavam suas coisas e iam embora. E o Rogério, ele, por conta própria, ele sempre botava uma camiseta, seja no ângulo direito ou no ângulo esquerdo, e ele tinha um percentual de acerto que era muito grande. A bola dificilmente batia na trave, porque se bate na trave, tu tá com a defesa aberta e tu não tem como depois, se não tiver muito bem organizado o sistema defensivo, tu leva gol. E a porcentagem do Rogério era tão alta, porque ou era gol, ou ia fora. E dificilmente a bola ia para fora e dificilmente batia na trave. Então o Rogério também, ele pegou isso, treinava demais e se tornou um batedor de excelência. O Rogério, para mim, era uma referência também. É isso que eu ia te perguntar. Quais foram, voltando à questão da personalidade, né, isso te fez líder também por onde tu passasse. Sim, exercendo uma liderança justamente por isso. Sim, porque tu não te conformava com o resultado, com as situações, tu era sempre mesmo, irresignado, né, com as coisas, e isso te fez líder. E Rogério Ceni, quem mais foram as tuas referências? Cara, pra te ver, né, eu tive uma época ali que tinha Rogério, tinha Marcos, tinha o Derlei, tinha o Dida, tinha o Carlos Germano, cara, olha o que a gente tinha de goleiros de verdade, né? Goleiros, que a gente pode dizer assim, esse cara era goleiro mesmo, né, cara? Esse cara, né, logo no início, quando eu comecei, eu vi o Zete, vi o Veloso, via, enfim, grandes caras, como tinha. O Brasil sempre teve grandes goleiros, né? Como tem hoje também. Hoje o Brasil, acho que a posição que o Brasil continua ainda evoluindo é na parte do goleiro, viu, cara? Que assim, que hoje o Brasil ainda está muito bem servido e nós temos os melhores goleiros, é no gol. Porque nas outras posições deu uma... Se a gente for ver, minha opinião, assim, não porque eu fui goleiro, sabe? Porque o goleiro evoluiu bastante também em vários sentidos. E o Rogério, tanto que eu tava esse dia mexendo nas minhas camisas. Eu tenho acho que umas 300 camisas que eu dei pro meu pai lá, que meu pai gostava que eu ia nos jogos. Daí eu tava olhando, tinha a camisa do Marcos, a camisa do Rogério Ceni, tem a camisa do Rivaldo, tem a camisa... Cara, camisa de caras assim, que eu digo assim, cara, eu jogava contra esses caras, pegava a camisa dos caras, tá aqui. Cara, se eu for lançar ali... Até tava pensando em agora fazer alguma situação de fazer uma rifa lá e doar pro hospital lá que tá precisando, mas fazer alguma coisa legal assim, porque tem uns colecionadores, né? Porque a gente não vai usar, né? Mas são recordações importantes pra minha vida, sabe, cara? Momentos, né? Cara, que eu digo assim, cara, eu vivi com esses caras, tipo, como goleiro também, esses caras eram minhas referências. Eu convivia muito com o Darley, sim. Antes do Darley tinha o próprio Mazzaropi, o professor Mazzaropi, que eu gosto muito do professor. O professor que é a referência do próprio Darley. Sim. Sabe? O Darley é a minha referência, então pra te ver são etapas, né, cara? E daí eu digo assim, cara, o futebol, ele te traz coisas assim que se a gente começa a falar, ele tem histórias boas, histórias malucas, tem histórias... Cara, tem eu tenho dito assim sempre, né? Porque eu não passei das divisões de base, né? Mas... Mas jogava de quê, cara? Pela minha altura eu jogava de goleiro, pra tu ver. Não, mas daí tu tem que ser de salão, né, tia? Mas vê quanto tempo faz isso. Era um futebol, era diferente, né? Mas tinha goleiros mais da estatura que jogavam muito bem. Eu vim logo depois daquela época, por exemplo, que no Internacional tinha o Gainete, o Grêmio teve o Jair ainda, que eram goleiros de estaturas baixa estatura. Né? Mas aí depois, 70, o futebol começou a mudar, você já tinha... Na própria Copa do Mundo, um Yashin pela União Soviética, que era um goleiro alto. Você tinha a Alemanha já com o Sepp Maier. Então aí começou a mudar o conceito, não tinha mais um cruzamento lento, já passou a ter um cruzamento mais forte, onde o goleiro tinha que ter uma estrutura física já para enfrentar os atacantes. Então o futebol mudou. Mas o que eu digo assim, que tu estavas falando, o vestiário do futebol é completamente diferente de tudo. Tá louco, é bom.
É bom. É bom. É lógico, existe vestiários que são bons de tu conviver e existe vestiários que é uma porcaria, que é uma trairagem desgranida, que é... Qual foi o pior que tu enfrentou? Cara, eu peguei épocas e épocas, velho. Eu não vou... Cara, eu até não... No Grêmio, a gente teve vestiário muito bom. Mas teve uma época no Grêmio ali que existia uma briga de ego entre alguns atletas ali que, cara, era um troço, Eu não vou citar os nomes de quem eram os atletas que eram de um lado do outro, assim, cara, na época do Tite. Teve uma época, assim, teve uns meses perturbados ali naquela época ali. Cara, que foi ruim. Aquilo ali eu aprendi muita coisa. Só que eu peguei outros lugares também, peguei no próprio Caxias, no próprio Brasil, no Joinville, enfim, no próprio Juventude. Todos têm umas... Não é que o ano todo vai ser aquele ano bom, mas tem lugares que é muito bom de conviver. O 15, por exemplo, era um ambiente muito bom. Foi assim direto, a gente tinha discordâncias, enfim, que é normal. Só que é como tu falou, cara, o futebol ele é diferente, cara. Cara, se o vestiário tá fechado, cara, eu vou te dizer, cara, a gente vive bem. É lógico que faz. Cara, existe, não vamos ser. Hoje eu tô tranquilo, mas, cara, eu fiz muita festa boa, eu aproveitei muito a minha vida, sabe, cara? Não vamos ser. Não vem, jogador bebe, jogador faz as bagunças como qualquer outro ser humano. Muitas vezes, jogador não faz. Não, mas faz, o que eu digo que do vestiário é que ficam. As amizades, elas ficam permanentes. Cara, a amizade que a gente leva pra uma vida toda. Uma vida toda. Esse dia eu tava aqui, tava falando com o Mauro Galvão, que tá lá no Rio, lá, fazendo as função dele, tava falando com ele que eu peguei ele no finalzinho da carreira dele. Só que nós chamava ele de... Só que ele era todo metódico, né? Ele sempre foi um cara muito gentleman, né? Um cara querido, legal. Ele passava lustre nos garfos dele, nos talheres. O Carlos Germano, o Mauro Galvão era um... Nossa senhora, né, tia? Daí tava falando esse dia, só que chamava ele de carcassinha, né? Naquela época lá. Ele era magrinho, né, cara? Mas só que jogava, né? Isso no final da carreira dele, né? No final ele já tava mais no DM só ali. Só que foi um cara que me ensinou muita coisa, sabe? Cadê esse dia falando com ele e tal. Meu pai é muito fã dele, meu pai ama ele, né? Porque jogou no Inter, no Grêmio, enfim, né? Meu pai é colorado, fanático, né, tia? Daí eu digo assim, cara, são coisas que tu leva por uma vida toda, como tem trocentos outros atletas aí que a gente é amigo aí de uma vida, né, tia? Estamos no Posse de Bola aqui pela Rádio Guaíba, recebendo hoje Marcelo Pitol, grande goleiro de diversos clubes aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Posse de Bola, oferecimento Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. Pitol, e aí vem desse momento a tua afinidade, tua relação com o Darley? Cara, porque a gente teve 2 anos de convivência no plantel profissional, né, com o Darley. E eu tive antes ali ele como um ídolo meu nas categorias de base, vendo ele jogar, atrás do gol, pedindo luva, aquela coisa toda, quando o cara é da categoria de base, morando na concentração, olhando ele de uma forma, admirando sempre. Te identificava também um pouco com ele? Me identificava porque ele era um cara meio personalidade também, muito parecida, e a gente via, antigamente existia muita briga de vestiário, eu vi, cara, eu vi ele mesmo, num jogo que nós estávamos jogando no Estádio Olímpico, ele se pegando no pau aquilo, eu não vou falar que é outro atleta, mas, cara, eles entraram caindo da banheira, assim, pauleira, aquela vez eu digo assim, cara, aquilo era pra o quê? Pra ganhar o jogo. Tu não tá fazendo isso, tu não tá defendendo, tu não tá pegando. Hoje em dia não é que isso é certo, não tô dizendo que isso é certo, né? Mas faz parte. Mas isso antigamente tinha muito isso, cara. Eu via jogador entrando com pistola, dentro do vestiário, cara. Eu peguei essa época, que existia muito, quando nós somos mais velhos, assim, hoje não tem. Não é que isso é certo, mas eu digo assim, é o desenvolvimento das coisas, né? Só que o que eu digo assim, cara, o futebol hoje perdeu um pouco da essência. A essência o quê? Maicon, D'Alessandro, eu mesmo, Pitol aí, por que não? No interior, que a gente sempre teve essa vibração e a gente sempre, possivelmente nos times do interior, a gente sempre brigava para chegar nos campeonatos gaúchos, não é à toa que eu sou, né? E é uma marca minha que eu fico muito feliz de ser o atleta que mais jogou o campeonato gaúcho na história do futebol, né, cara? Então é uma marca minha, pessoal, né? Que eu participou de edições de campeonatos gaúchos, né? Então isso eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque
Que querendo ou não, cara, eu vivi esse Campeonato Gaúcho desde jogar lá em Carazinho, levando espetada nas costas lá, os caras fazendo churrasco no meio do jogo e fechou o pau, e levei uma paulada na cabeça, abriu minha cabeça e os caras com espeto aqui na tela, te dando espetada com a Aimoré, a jogar grandes jogos de finais de gauchão. Qual foi o estádio que você passou maior dificuldade na carreira? Imagino que alguns tu conheceu, né? Tem tantos aí, né? É estádio que os caras chegavam. Daí a gente escuta aquela da Batalha dos Aflitos lá. Sim. Sabe? Daí eu digo assim, aquele ano eu era o goleiro do Náutico. Alguns jogos antes da Batalha dos Aflitos eu era o goleiro do Náutico. Daí o cavalo me tirou, tinha tomado lá uns 2 peru. Lá eu tinha tomado goleiro. E o cavalo não me queria no time. Logo que o Nilson saiu, e eu digo assim. Eu poderia ter jogado a final da Batalha dos Aflitos, eu tava no Náutico até jogos anteriores ali, e ele me tirou, eu tava treinando na linha. Ele me botou, correu ao redor do campo para me pedir para mim ir embora, eu não fui. E o Galato, tanto que o próprio Galato foi um reserva meu junto com o Andrei, ele nunca tinha jogado no Grêmio, o Galato. Só que era um cara também dedicado, sempre virou o Galato, que hoje está na história do Grêmio, é um amigo meu, enfim. Depois teve uma grande carreira, né? E ele me ligou, cara, tanto que eu falei, cara, joga adiantado ou joga pra trás, porque aqui lá tinha um buraco naquela goleira dos Aflitos lá, cara, que eu tomei um peru desgraçado naquele gol lá, cara. Cara, que a bola picava aqui, tudo cara, ó, assim, eu ajudei o Galata, assim, não é que eu ajudei o Galata, digo assim, conversando, até ele citou esse dia falando ali, mas por quê? A gente era amigo, enfim, ó, cara, eu tava só vivendo... Tem buraco, joga um passo pra frente. Joga pra frente, porque, cara, essa bola vai picar aqui, enfim, tanto que o Mauri era o treinador de goleiro nosso naquela época do Náutico lá. E, enfim, mas daí eu digo assim, tu fala de buraco, de interior gaúcho aí. Caramba, velho, tem cada campo aí fudido aí que, meu Deus do céu, iluminação que os caras chutavam a bola, tu tava olhando aqui, quando tu vê a bola tava vencendo de ti, cara. Jogar de noite era uma tristeza desse campo aí, cara. Meu Deus do céu. A gente tem um tempo aí pro segmento final do programa. Não sei, o Salzano tem uma memória impressionante. Se tem algum outro aspecto, porque eu queria entrar um pouco na política. Não, vamos. Já, né? Porque esse relacionamento com o Danley. Hoje vocês estão no mesmo partido, né? Tu escolhesse o partido pelo Danley ou foi coincidência? Cara, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei. A nossa vida, ela é política também. Sim. Né? Em tudo tem político. Futebol é muito político também. Mas tudo tem muito trabalho por trás. Em tudo que tu tem que trabalhar, como eu te falei, eu sempre fui um cara que gostei muito de treinar, de me dedicar, me aperfeiçoar, enfim. Tenho o meu temperamento. E eu não vejo diferença nisso. Tanto que eu estou como presidente da Câmara hoje, lá de vereadores, lá na cidade, porque o nosso presidente está em Brasília. Eu digo assim, ontem teve uma sessão. Tudo é muito novo para mim. Mas eu não tenho medo de desafio. Eu quero evoluir, eu quero melhorar também como político também. Eu sei que eu posso agregar muito. E dentro disso, em 2022, eu estava no Caxias. Sim. E eu participei ali, recebi um convite, enfim, vem participar, concorrer a deputado estadual. Concorri ali até para a gente se aperfeiçoar junto do lado do próprio Douglas, do H10, ele concorreu a deputado federal, fui estadual, mas sem entender praticamente nada de política. Mas já era o mesmo partido? Não, era outro partido. Sim. E só que eu nunca fui um cara extremista para um lado, extremista para o cara. Eu acho que aqueles que estão eleitos ali, é a minha opinião, nós temos que trabalhar em prol da população, do povo, tentar fazer as melhores situações, melhores recursos, trazer projetos importantes, ajudar as nossas crianças. Cara, eu sou muito assim, eu não vou ficar porque tu é da esquerda, tu é feio, tu é bonito, tu é azul, tu é da direita, tu é amarelo, tu é... Não, cara, se tu é um cara que tu pode agregar junto, vamos construir coisas boas juntos. Eu tenho isso comigo, construir mesmo. Enfim, e daí dentro disso aí eu concorri ali a deputado e a gente foi uma experiência diferente. E tanto que logo na sequência eu voltei a jogar e fui pro Brasil de Pelotas, tava jogando gauchão, enfim, tava jogando as finais, aquela coisa toda. E depois disso, eu falei, cara, tu não quer concorrer em São Leopoldo, tu já tá com 42 anos, cara, é um meio diferente. Daí eu falei, cara, eu me identifico, eu gosto. Lógico que eu tenho muito a evoluir e crescer. Mas a minha índole, eu sei da minha índole, eu sei a pessoa que eu sou também. Eu sei o que eu quero fazer, assim, né, dentro da situação toda, virando um bom político. Eu quero ser um bom político. Eu falei pra ele, cara, eu
Eu sempre me espelhei em ti como um bom goleiro, um cara de personalidade, enfim, hoje tu tá no teu 4º mandato de deputado federal. E ele é um bom político. Ele não tem nada de errado, ele tem fazendo uma boa política, foi nosso secretário de esporte do estado agora há pouco momento, fez um baita trabalho como secretário de esporte, tá? E daí eu digo assim, cara, eu quero topar, não tem um partido, eu amo esse partido, vou fazer, tem que ser Bolsonaro, tem que ser Lula, não tenho isso comigo, cara. Com todo respeito a quem respeita a opinião de todos, se tiver que eu quero trabalhar. E quero sim, e o PSD é um partido é um partido central, ele é um partido que né, enfim, e cara, vamos trabalhar junto, e eu, cara, topei, daí tava jogando até na Imoré, concorri, né, a vereador, conseguimos entrar, né, agora a gente vem trabalhando bastante, tem muita coisa que eu tenho que crescer como político, aprender, estou aprendendo, estou estudando também bastante, já desde 2022 a gente vem fazendo isso, né, mas eu me sinto assim, cada vez mais confiante, mais motivado para melhorar como político, e por que não daqui a pouco virar um deputado, por que não daqui a pouco... Cara, é como vocês, porque a gente tem que ter objetivos, né? E esse hoje é um objetivo meu de ser um bom político. Não descarte de um dia estar no futebol de novo. É isso que eu queria saber. Exatamente. Tu vais direcionar a tua carreira agora para a política, né? Para tentar futuramente ou uma reeleição ou mesmo passando a uma candidatura de deputado estadual, que claro, tu já tiveste, ou federal, de repente, pegando eu tenho um objetivo estadual comigo, sabe? Darley, né? Mas eu tenho um objetivo, cara, de depois de vereador, eu quero, cara, eu tenho um objetivo, por que não ser um deputado estadual, cara? A gente vê, nada contra ninguém, mas cada figura, assim, que, cara, eu sei que eu posso agregar muito, sabe, cara, dentro do que eu vivi, dentro do próprio Rio Grande do Sul, porque eu vivi em muitas cidades, em muitos lugares. Cara, eu vivi desde Erechim, Vacaria, Caxias, Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Cara, desculpa se eu estou esquecendo alguma cidade, mas enfim, eu vivi em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Eu conheço bem o nosso estado, tanto que sou o cara que mais participou de campeonatos gaúchos na história. Não é que isso vai te tornar um bom político. Não, eu vou ter que estudar, me aperfeiçoar, melhorar. E eu tenho esse objetivo comigo. E, cara, eu estou bem feliz né, sou muito grato pelas pessoas terem confiado na minha pessoa em São Leopoldo, né, e me colocado lá como são 13 vereadores, né, só em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade de 250 mil pessoas, com 13 vereadores até. Cara, é grande a cidade de São Leopoldo, cara. Às vezes a gente não, em território, mas também em própria população. A gente é bastante trabalhoso, a gente vem trabalhando muito lá na cidade, tanto que até estou com a camisa do treinador aqui, para não esquecer o nome dele, foi lá me visitar hoje, cara, o Jorge Frank, ele é técnico da seleção brasileira feminina, ele teve lá, ele estava lá na China agora, o atleta foi campeão mundial masculino, e a menina acho que foi 3ª ou 4ª. Sim. E ele é de São Leopoldo. Hoje teve lá no meu gabinete, a gente conversou. O secretário de esporte é o Everton Vanoni, que é um treinador também, não sei se vocês lembram dele, que teve no São José, estava lá no CRB agora por último. Lembro. Ele é de São Leopoldo, eu fiz o convite para ele em São Leopoldo, conversando com o prefeito. Cara, tem um cara do esporte, ele está com uns problemas pessoais, ele meio desgostou do futebol. Hoje é o nosso secretário de esporte, a gente vem construindo uma baita relação dentro da cidade, dentro do esporte. Já falei com ele, vamos colocar esse projeto de tênis de mesa dentro das escolas, no contraturno escolar, como a gente está fazendo, que eu tenho muito isso comigo. Cara, educação, ela é muito essencial. Educação, esporte e saúde, anda junto, velho. Cara, eu tenho isso comigo, anda junto de uma forma assim que não tem como. E eu, como sou um cara eu sou um cara identificado com esporte. A educação começa, a escola, ela é muito importante. Tu tendo uma relação esportiva, tanto que hoje está tendo um projeto de contraturno escolar, esporte e educação, que eu viabilizei junto com o secretário de Educação e de Esporte nessa construção, para ter o contraturno escolar, que é o Mais Educa hoje, para ter o esporte no contraturno, e tá tendo, as crianças estão amando, cara. Cara, eu digo assim, eles melhoram a educação, eles melhoram o aprendizado, a saúde, porque eu digo a saúde, melhora a saúde dessas crianças, de sair do celular. Daí tem o Viver Bem lá, que eu acho que tem umas 1.000 idosas que fazem um projeto esportivo, que é dança, que é vôlei, é o basquetinho. Cara, essas pessoas, elas vivem de uma forma que isso tá me motivando, cara. O esporte é inclusivo em todos os aspectos. Né? Sabe, Pitol, uma curiosidade que eu tenho. Você, na sua carreira de atleta, já citou algumas vezes aqui nessa nossa conversa, nesse bate-papo, de ser um jogador mais explosivo, de ser um jogador, às vezes,
de muita atitude dentro de campo. Agora, nesse pouco tempo como político e agora vereador, você consegue também, e já conseguiu, ser político na acepção da palavra por muitas vezes? Cara, o cara tem que aprender a engolir muitas vezes algumas coisas, e eu tô aprendendo com isso, porque muitas vezes, ontem mesmo na sessão, agora teve a última sessão, cara, tinha um cara extremista lá, e eu como... Para mim é muito novo tu coordenar uma sessão da Câmara de Vereadores, porque existe não é a mesma fala que tu vive no dia a dia, existe dizeres, existe palavras, tratamentos, enfim, tu tem que evoluir. Eu vou aprender isso. Isso não me apega, sabe? Mas eu digo assim, e daí teve um cara, um extremista, que começou a berrar comigo aqui, a minha vontade é dizer, cara, sai daqui, vai fazer alguma coisa, isso aí que tu tá fazendo. Cara, tu acha que isso vai melhorar o nosso país? Tu acha que isso, essa tua atitude aí, extremamente, nós não estamos em campanha política aqui dentro da Câmara hoje, nós estamos aqui para resolver problemas, nós estamos aqui para botar em pautas importantes, para aprovar projetos, trazer recursos para a cidade, enfim. E o cara tava lá fazendo uma papagaiada. E aí? E aí, o que fez o Pitol? Não, se é o Pitol antigamente, cara, tu vai bem longe que tu não vai resolver nada e tu tá aqui fazendo algo aqui que eu não concordo com essa atitude, sabe? Então, né, mas eu, cara, obrigado. Voltamos à sessão, enfim, né? Obrigado, figura aí. Cara, eu digo assim, mas é que são coisas que eu tô aprendendo. Mas a gente vai aprender. Vai ser antigamente, o cara... Mas vamos lá, você tem que seguir, né, tia? E se tu voltares ao futebol, tu te vê como? Técnico, dirigente? Cara, eu vou te dizer assim que eu amo o esporte, né, num contexto geral, e com certeza o futebol de uma forma extremamente diferente, né? Porque foi onde eu vivi muitos e muitos anos, e eu tenho uma boa experiência, eu posso falar assim, tenho muito a aprender, porque nós aprendemos todos os dias em qualquer profissão que seja, né? Mas eu sei que eu tenho certeza que eu seria um bom treinador, porque de goleiro eu tenho certeza absoluta que eu conseguiria, formar grandes goleiros, enfim, até porque eu sei, foi a minha vida inteira, cara, e eu vivi com grandes atletas. Eu aprendi muitas coisas, o que fazer, o que não fazer, como dar treino, como não dar treino, o que realmente é bom para um goleiro. E só que eu acho que eu seria um bom treinador, cara. Eu gostaria... Mas enfim, isso... Mas não um treinador de goleiro só, seria um treinador... Não, eu gostaria de ser treinador técnico mesmo de um time, cara. Eu acho que eu seria um bom técnico, né? Lógico que teria que fazer alguns cursos, evoluir em algumas coisas, né? Até porque eu passei por grandes treinadores, eu tive Tite, Mano Menezes, tive... o próprio Lisca, Rogério Zimmermann, tive outros caras em São Paulo, em Goiás, enfim, caras que me ensinaram muito, eu aprendi muito, porque a melhor escola para ti é essa convivência diária com esses caras, é o aprendizado, é praticando aquilo todos os dias, com cada um tu aprende alguma coisa, cara, e eu tive grandes professores, né, então, e a gente leva isso pra vida, lógico que a gente todo dia evolui, como nós falamos aqui, os goleiros, tu como goleiro, tu sabe, Tu é mais velho que eu, tu devia pegar a bola com a mão pra caramba, porque tu não devia nem saber chutar a bola pra frente. Ou tu jogar bem com os pés. Não, claro que não. É, isso que eu ia dizer. Na minha época ia pro gol. Não, cara, não sabia nem chutar a bola, pegava, daí o cara te recuava 3 vezes, tu pegava a bola, dava 3 passes, dava um balão. Cara, imagina. Hoje segurar, completamente diferente. Tu não pensa em conciliar as duas carreiras? Não vê... Cara, tu quer ser treinador, é difícil de conciliar com a política. Hoje é difícil isso, cara. Eu vejo assim que não tem como, assim, se eu realmente, e eu quero seguir nesse momento, assim, seguir essa carreira política, só que lá ao futuro Deus pertence, né? Porque também, tomara que eu não me decepcione muito também com pessoas, com a maneira de ser, porque a gente sabe que a política tem a parte muito... nojenta, né, de ser, a gente vê cada coisa que acontece, que a gente não concorda, acho que cada um tem seus pensamentos, né, e eu quero tentar mesmo assim, fazer o melhor e ser um bom político, dentro do que a gente pensa, né, e cara, por isso que eu não digo assim, não discordo, não digo que não volto um dia pro esporte, porque eu amo isso, sabe, tanto que eu tenho alguns projetos também, até meus, assim, pessoais, com as crianças, por exemplo, de criar projetos esportivos de escolinhas para as crianças, sabe? Enfim, vamos deixar o tempo ao tempo, mas hoje eu quero realmente focar. Até poderia ter jogado esse ano o Campeonato Gaúcho. Recebi convite, sabe? Então, do próprio Segundona agora.
Sabe, o próprio Aimoré, o pessoal me cogitou, cara, vem jogar segundona. Eles levaram lá o Mamá, que é um bom goleiro, tá lá no Aimoré hoje, que foi o melhor goleiro ano passado, do Gauchão, né, se não me engano. Daí o próprio Brasil, logo que eu me elegi, cara, vem pra cá, a gente conversou, teve umas conversas com o pessoal, gurizada, não tem, eu tô eleito aqui, não tem como é que eu vou ir a Pelotas, como é que, início do mandato, conciliar, vai ser teu último campeonato. E daí eu, cara, não, vamos focar, até porque o trabalho tá árduo lá, viu? E depois pode pegar a herança do Darley, né? O Darley tá querendo voltar pro futebol agora, daqui a pouco vai deixar aí para... pode ser. Para você. Vamos ver. Tá. Ao futuro Deus pertence, né? Que Deus nos guie para as formas boas aí da vida, né? O Marcelo Pitol, como eu disse, uma referência aqui. 20 clubes jogou nesse Brasil, 11 só no Rio Grande do Sul. Quantos estaduais mesmo, gaúcho? 19. 19, o cara que mais... Não sei se foi o cara que mais tomou gol no gauchão, né, tia? Mas tomei alguns, mas também... Mas defendemos muito algumas bolas também. E por isso conhecemos cada cantinho, cada estádiozinho, cada estádio grande, pequeno e... Cada iluminação boa aí, cada quero-quero aí, eu acho que já me viu por esses campos aí, cara. Muito bem. Piton, obrigado, cumprimentos aí pela tua trajetória, pela tua carreira e sucesso agora na carreira política também. Rapaziada, assim, ó, do coração mesmo, muito obrigado por fazer parte e hoje estar nessa conversa agradável com vocês, né? Vocês que são referências, tu que mais velho ainda, tu é uma referência antiga nossa, né, tia? Né? Para vocês que são mais novos, aqui é praticamente o Darley para mim na minha época, para vocês tá aí o Amaral, né, tia? Então... Fico feliz de estar contigo aqui com vocês, aqui, gurizada. Show de bola esse bate-papo. E quando precisar aí, qualquer coisa me chama aí. Até tava esse dia no gauchão, o pessoal andou me procurando. Cara, não quer daqui a pouco fazer vir nos estádios, fazer... Cara, não descarga daqui a pouco de me tornar um repórter, porque daí é só no final de semana, vambora. Então. Um comentarista esportivo, imagina? Vai saber. Maravilha. Marcelo Pitol aqui no Posse de Bola, que tem um oferecimento... Banricompras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. E aí, seu Marcelo Salzano? Encerramos. Está esse episódio, quem não nos acompanhou, quem quiser acompanhar novamente. Lembrando que o Poste Bola, neste episódio número 25 com o Marcelo Pitol, estará disponível depois no Spotify, Guaíba Esporte. Digo mais uma vez, Spotify, Guaíba Esporte. Você vai poder acompanhar na íntegra essa grande entrevista, essa ótima conversa que tivemos aqui com o Marcelo Pitol. Muito bem. Então encerramos por aqui, não é? Mais uma vez, Pitol, um forte abraço. Sucesso. Forte abraço a todos, brigadão. Tamo junto. Obrigado, audiência. Sigam na Guaíba. Tchau, tchau.